Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje vamos tiver um papo aqui sobre comunicação, hein? Vai ser um papo bom. Eu tô com uma pessoa aqui indicada de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Anaí. Então, Anaí, obrigado por essa indicação. Quero conhecer a história da Vivian e quero que vocês também conheçam a história da Vivian. A Vivian é mestre em comunicação pela SPM e fundador da Interteia Comunicação. Então vai ser comunicação. E eu brinco não, né, Vivian? Eu falo que comunicação é habilidade milionária. Porém, sinuosa. Mas vamos bater esse papo gostoso. Eu queria te agradecer de estar aqui hoje, ter reservado um tempinho para vir aqui. Um prazer ter você aqui. E se apresente para a nossa audiência. Bom, eu que agradeço, né, o convite. Também agradecer a Anaí, né, que fez essa ponte. Muito prazer a todos aqui da sua comunidade. Então, como você falou, né, eu sou a Vivian, sou mestre em comunicação e práticas de consumo pela SPM, sou jornalista de formação, formada pela Unesp. Mas fui aí para comunicação corporativa, 20 anos, mais de 20 anos de carreira, né? Tava pensando no carro vindo para cá, que eu já tenho mais de 20 anos de carreira. E fui indo para comunicação corporativa naturalmente e em um determinado momento abri a minha própria agência. Então, essa foi mais ou menos a minha trajetória profissional aí, né? Tá bom. Então, essa que é a minha pegada. Tá, legal. Vamos aprofundar um pouquinho. Conta um pouquinho da sua jornada, até você... né, começo da sua experiência profissional ali, bem breve, mas o que você já fez para chegar na Interteia Comunicação e por que você resolveu fundar ela? Bom, como eu falei, eu sou jornalista de formação e eu comecei a minha carreira trabalhando com revistas femininas. Então, eu trabalhei numa revista chamada Toda Teen para adolescentes, trabalhei em outras revistas, enfim, mas mais tempo foi na Toda Teen. Então, eu vinha um pouco dessa base e naquela época... existia um mercado muito grande de revistas corporativas, né? Que eu falo que é o começo do que hoje a gente chama de branded content, né? Que é o conteúdo que a gente faz para marcas. Então, naquela época, a gente fazia revistas corporativas. Era um começo dessa trajetória. Entendi. E fui para esse mercado de revistas corporativas. Então, saí das revistas femininas e fui para esse mercado. E daí, desse mercado... a comunicação evoluiu, né? E eu fui evoluindo com ela. Então, chegaram as redes sociais, ó, pra você ver, né? Como os millennials, né? Não vamos entregar a idade aqui que vai ficar ruim pra nós. Como os millennials passaram por muitas coisas, né? Dentro do sim. mundo corporativo. Então, chegaram as redes sociais, a gente começou a ter que fazer conteúdo para blog, para SEO. Então, eu fui meio que migrando conforme as necessidades que o mercado foi abrindo. Até trabalhar no mercado financeiro, eu fazia boletins, relatórios, então toda essa parte mais de comunicação pesada. Depois trabalhei com moda, trabalhei em várias áreas. Mas eu fui gerente de comunicação, daí chegou um momento, né, que eu fui gerente de comunicação, então eu geria uma área de comunicação dentro de uma empresa, eu já tinha vindo de uma outra empresa também, que eu fazia gestão da área de comunicação, e eu sempre tive muito problema em contratar a agência. Por quê? Porque naquela época, ou você tinha agências muito grandes, e daí o budget de uma empresa de médio porte não comportava, e daí você ficava meio que perdido ali você era o menor cliente e o último a ser atendido. Tá bom. Ou você tinha que contratar um freela para te atender. Então, eu ficava com isso na cabeça. Nossa, um dia eu vou fundar uma agência, porque o mercado precisa de alguém que entenda um pouco melhor, né, a necessidade desse nicho que está descoberto. E outra coisa também que o mercado tinha uma dificuldade é que muitas das empresas que eu trabalhei eram B2B. E também as agências não entendiam muito bem como fazer comunicação para o B2B, sabe? Eu sentia que as agências sabiam muito falar de produto, mas para o B2B também ficava um pouco falho. Então, meio que foi por isso, assim, que eu resolvi fundar uma agência. E o pontapé final foi quando nasceu o meu filho, que eu falei assim, agora tá na hora. Acho que muitas mães, né, passam por isso, do tipo... eu vou empreender também para ter um pouco mais de liberdade, de flexibilidade e tal. Então, foi esse o meu caminho. Que legal. Nossa, caramba. É muita coisa. E nessa jornada sua, até chegar na fundação, né, da Interteia, na sua trajetória, olhando para o passado hoje, as marcas que você atenderam e todos os clientes que você atenderam, eles, de alguma maneira, você consegue relacionar o quanto isso foi um diferencial para você? Tipo assim, eu imagino que você falou, você tem vários nichos, né? Então você conhece um pouquinho de cada coisa. Você enxerga isso como uma vantagem, alguma coisa assim? Hoje, olhando para o todo, né?
enxergo isso como uma vantagem para o profissional de comunicação hoje, na forma que o mercado está estruturado. Tá. É muito difícil, principalmente se você não trabalha numa grande empresa que vai ter uma verba para fazer uma agência social media, para contratar outra para fazer PDV, para contratar outra para fazer a mídia que vai na TV. Tá. Você precisa ter um pouco mais de flexibilidade para atuar em diversos canais. Então, pelo perfil de empresas nas quais eu trabalhei, eu adquiri essa habilidade, sabe? De conseguir gerir várias áreas. Então, imprensa, enfim, as redes sociais, o digital, o inbound, de conseguir olhar para tudo isso de uma maneira mais holística. E tem uma necessidade muito grande das empresas com relação a isso. Então, eu considero que esse é o grande diferencial mesmo da minha carreira, embora, e eu sempre falo, né, lá na agência, embora a gente atenda clientes de diversas áreas, o que a gente faz para os clientes tem a mesma estrutura, né? Só vão mudando um pouco os temas. Então, você vai pegando um pouco o jeito ali. E 80% dos meus clientes são B2B, então também tem essa similaridade entre eles, né? A gente atende alguns clientes de mercado, mas a gente vem muito nessa pegada do B2B. Então, tudo isso foi trilhando esse caminho, assim, muito dentro da carreira. Muito legal. Caramba, ó, antes da gente entrar, eu sei que você se especializou em práticas de consumo. Isso. Eu acho que a gente vai aprofundar bastante nisso. Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouco da metodologia do Design Thinking, que eu sei que você é especialista nisso e se aprofundou nisso e teve trabalhos para marcas e empresas com isso. Então, primeiro, conta para quem não sabe, alguém caiu aqui agora no episódio e não faz nem ideia o que é Design Thinking, para tirar um pouco, né, dessa casca, assim, deixar mais palpável. O que é Design Thinking e que você contasse um pouquinho dessa trajetória com essas empresas, projetos que você fez. Perfeito, assim, eu sou uma apaixonada pelo Design Thinking. O Design Thinking, ele é uma ferramenta poderosíssima e super simples. Tem esse nome, né, muito pomposo, mas é super simples, porque é uma ferramenta de empatia. É uma ferramenta de você parar de olhar só pesquisa de mercado, de olhar só números e dados e se colocar no lugar do outro. Então, existem várias formas, né, de você aplicar um projeto de Design Thinking, mas a base do projeto é você entender o ambiente e observar, né, observar como que as pessoas estão inseridas naquele ambiente. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo daquele guarda-chuva que abre para fora, que ele não te molha quando você entra no carro, sabe? Sei. Um guarda-chuva sempre existiu, né? Você pode olhar para um guarda-chuva e falar assim, cara, não tem como fazer inovação com um guarda-chuva. Mas assim, alguém observou como as pessoas se molhavam ao utilizar um guarda-chuva, que o guarda-chuva não era funcional. Você entrava no carro, se molhava inteiro, não conseguia fechar direito, e falou assim, cara, dá para fazer melhor um guarda-chuva, entendeu? Dá para fazer melhor. Então, isso é Design Thinking, é você observar, é você conversar, é você entrevistar, é você investigar a fundo um ambiente que tem um problema diverso ou que precisa de um novo produto, para você ter ideias com relação às possíveis soluções para aquilo. E essas inovações, acho que é legal falar, que quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em empresas de tecnologia super disruptivas, né? Que fazem todo tipo de coisa tecnológica. Não, o restaurante por quilo é uma inovação em precificação. Feita no Brasil. Então, assim, a gente vai no restaurante e pesa. Então, é uma inovação em precificação. Você tem várias inovações que não precisam necessariamente ser reinventar a roda, mas você melhorar um processo, você melhorar um produto, você melhorar a forma como você faz alguma coisa, você melhorar a sua interlocução com o seu cliente. Então, tudo isso pode ser melhorado com o Design Thinking, né? O Design Thinking, ele tem alguns passos, né, que a gente faz, mas, assim, sempre começa por entender o problema. Às vezes o problema não é aquele que o cliente reporta, é outro. Então, sempre começa por entender o problema, investigar a raiz daquele problema, conversar com as pessoas, para daí você pensar na solução e tem uma fase de prototipação da solução, que é você testar.
O design thinking é muito teste também, sabe? Nenhuma solução ela é 100% fechada. Então, você coloca um protótipo na rua, testa com as pessoas e volta para trás. Se precisar, você volta para a primeira etapa, entendeu? O tal do faz MVP. esse processo. É o tal do MVP. Exatamente. Tá muito ligado a esses termos, né? Também, né? O design thinking. Mas é muito, muito interessante. Tem um filme também muito legal, chama Fome de Poder. Não sei se você já assistiu, que é sobre a história do McDonald's. Eu preciso assistir de novo, né? Porque eu assisti há um tempo já e não é a cabeça que eu tenho hoje. Eu falo que a gente não entra 2 vezes no mesmo rio, né? Que é um poema, né? Que a gente nunca entra vez. Porque mudou, né? Eu assisti há uns 4 anos atrás. Então talvez se eu assistir hoje eu vou ver outro filme. Mas é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Ele conta a história do McDonald's. E tem uma cena lá que eu uso bastante quando eu dou aula de design thinking, do curso. Que é quando eles vão testar a forma de produzir, que eles vão numa quadra, acho que uma quadra, eu não lembro que tipo de quadra que era, e eles colocam, aqui vai ficar o balcão, aqui vai ficar tal coisa, desenham no chão e meio que simulam como se eles estivessem na loja. Aquilo é design thinking puro, assim. Entendi. É um protótipo, eles estão testando a ideia que eles tiveram de melhoria da produção. Então, o design thinking é muito isso, assim, sabe? Ele passa muito pelo simples, assim, por você começar pelo simples. Legal. Você falou uma coisa no começo, Vivian, que eu gosto muito, que é descobrir o problema, né? Eu sempre falo que às vezes tem um problema dentro do problema. Porque normalmente o que a pessoa fala que é o problema não é o problema. Não é o problema. Tem um problema dentro do problema. Que nem às vezes as pessoas entram na comunidade, da comunidade de Mente e Transformação, e eu pergunto, por que você tomou a decisão de entrar na comunidade? Aí a pessoa fala que ela quer criar o hábito da leitura. Mas esse não é o problema. É algo que ela tem um problema, sei lá, de carreira estagnada, melhorar a comunicação, alguma coisa que motivou ela a entrar na comunicação. Então sempre tem um problema dentro do problema. O design thinking ajuda a chegar, né, tentar descobrir o problema dentro do problema? É a base do design thinking, assim, legal. Porque às vezes o que você acha que é o problema não é. Então, assim, o primeiro passo sempre é identificar o que realmente é aquele problema, sabe? Então, por exemplo, eu uso muito o design thinking até para fazer projetos de comunicação, planejamento de comunicação. Então, às vezes o cliente chega com uma questão, sempre é um resultado final, né? Eu não tenho engajamento. E a raiz daquele problema não é o eu não tenho engajamento, provavelmente os conteúdos não estão alinhados com o perfil do público-alvo, sabe? Assim, não é, né? O problema não é o engajamento. Não é o engajamento, aquilo ali é como é que fala? Já é o final, né? Já é o resultado, né? O problema, a raiz tá bem antes disso. Então, você tá gerando conteúdo direito, você gera conteúdo com frequência. Aí você vai identificar realmente o que está acontecendo, né? É muito comum trazerem o resultado final, né, como problema e não a raiz, né? Que nem você falou, eu não consigo ler. Tá, mas você tá lendo coisas que você gosta, que você se identifica, que tem a ver com você. Quando você vai ler, você tá no último horário do dia, que você tá mega cansado e já vai ler 5 páginas e dormir. Então, assim, é isso, é você olhar. E daí, isso a gente vai aprendendo, vai percebendo com investigação. Perguntando. Por isso que a gente fala que o design thinking é uma ferramenta de empatia. Legal. A base do design thinking é a empatia. Você entender o outro, se colocar no lugar do outro e buscar, né, soluções para aquilo que aquela pessoa está passando. Muito bom. Eu adorei que você falou, Vivian, 2 coisas que eu sempre falo, ainda bem que não é eu que falei. Foi a Vivian. Que é, não deixa para ler à noite. Se você deixar para ler à noite, você vai estar cansado. Você teve um dia exausto. Eu falo que o nosso cérebro é igual bateria de celular. Começa com 100%, chega no final do dia, tá acabando. E aí você vai pegar um livro para ler 9 horas da noite, você vai dormir. E aí, mas aí o que acontece? Aí a pessoa fala assim, a leitura dá sono. Claro, pô, você teve um dia, exausto e você decidiu ler no final. Então eu sempre falo, quer criar o hábito? Tenta pôr de manhã, encaixa ali 20 minutinhos na manhã ou na hora do almoço. Então eu achei legal porque, tá vendo? Não fui eu que falei. A Vivian falou a mesma coisa do que eu. Porque é isso, às vezes a pessoa bota a culpa na leitura. Não, a leitura não é pra mim. E aí a outra coisa que você falou é que você às vezes não sabe, a pessoa não sabe o livro que escolhe. Aí ela também fala que é a minha grande comunicação no meu perfil. Você não gosta de ler porque você lê errado. Você tá lendo o que o seu influenciador que você mais gosta ler, você tá lendo o que todo mundo tá lendo. E não aquilo que você se identifica, né? A primeira coisa que eu falo quando alguém fala, indica um livro, eu pergunto, o que você gosta? Qual o tema que você gosta?
Porque talvez vai facilitar. Você gosta de nutrição. Poxa, vai ler um livro de nutrição. Se é um educador físico, pega algum educador físico ali, alguém do esporte, tem que se conectar no começo, né? Eu adorei isso, porque, ó, tá vendo, gente? Ó, a Vivi veio aqui e falou a mesma coisa que eu falo pra vocês toda semana. Toda semana. Ô, Vivi, e muito legal a concepção do Design Thinking. Eu conheço um pouco e eu perguntei do MVP, porque como eu sou de tecnologia, a gente vive MVP. Isso. A gente sempre tenta entregar valor com o mínimo possível para testar, coletar feedback, volta para casa e fica nesse ciclo de aprendizado, né? Quando você vai prototipar um produto de tecnologia, no Design Thinking você nem precisa desenvolver muitas vezes. Você tem um livro que... Boa, vamos que começar agora, com dica já. Não, e agora eu esqueci o nome do livro, mas assim, o livro que eu li, que eu uso sempre de Design Thinking, que é Business Model Canvas. Canvas o Business Model Canvas. E ele traz o exemplo da Dropbox. E daí eles simplesmente desenharam uma coisa basiquíssima para testar. Antes até de lançar o produto, você testa a interface desenhada no mockup, sabe? Então, tem tudo a ver com isso, assim, sabe? Pra você não ficar gastando grana, nossa, eu vou desenvolver o aplicativo inteiro para daí testar com o meu usuário. Não, você desenha os frames e leva para o usuário ver se ele gosta, antes de você ficar perdendo tempo desenvolvendo um negócio enorme, sabe? E olha que legal isso que você está falando, Vivi, que tem um ponto aqui. A comunidade, como eu tenho essa cabeça já de trabalhar MVP, quando eu decidi criar ela, eu não tinha página de venda, eu não tinha link de compra, eu tinha uma live que eu fiz e falei, ó, tô pensando em criar uma comunidade, vai ser mais ou menos desse jeito, quem quiser me manda uma DM. E aí eu mandei o link do código Pix. Ó, Pix, manda o Pix. Por quê? Porque eu não queria me preocupar em, criar uma página, fazer várias coisas, se eu não sabia se o que eu ia entregar no começo, lá em 2023, se entregava valor para o cliente, se ele enxergava valor, se ia rodar o processo. Eu rodei nessa brincadeira só convidando as pessoas no orgânico, sem página de venda. Eu mandava o link do Pix no WhatsApp da pessoa para ela pagar a mensalidade. A hora que eu fiz uma experiência de 3 meses, eu falei, legal, acho que tem um caminho bom. Agora sim, eu vou fazer um site, vou fazer uma página. Então Certíssimo, não, e eu participo de várias mentorias de digital e todo mundo fala isso. Fala assim, gente, não, até o pessoal lá da Hotmart, sabe? Não espera você ter todas as condições para você lançar o seu produto. De repente você não conseguiu ter um lugar que você vai filmar o seu curso super profissional. Faz o seu curso ao vivo na primeira versão, grava todas as aulas e depois você já tem um conteúdo gravado. Então, assim, é isso, é você começar, né? Sim, porque senão você... Tem uma frase que eu uso muito, que eu ouvi do Bruno Perini uma vez, ficou na minha cabeça e ficou muito assim, quase que uma crença. Sim. Que é comece antes de estar pronto. Mas é isso, gente, ninguém tá pronto pra começar. Eu, quando fundei a agência, eu tava zero pronta pra ser dona de agência. Tipo, eu tinha que instalar o telefone do escritório, sabe? Eu tinha que ver o técnico do ar-condicionado. Total. Nesse assunto do comércio antes de estar pronto, né? Hoje seu episódio, se eu não me engano, vai ser acho que o 38 ou 39. No primeiro, eu não estava pronto. A minha oratória, com certeza a minha oratória, eu olho e falo, nossa senhora, como que alguém assistiu o primeiro episódio? Tava muito ruim. Eu tava testando o meu roteiro, eu tava testando o meu jeito de me comunicar, o jeito de falar, o jeito de entrevistar, tudo. Mas eu só tô no 38 hoje porque eu comecei inseguro lá no primeiro. Então acho que a galera tem que ter essa mentalidade de vamos, e a gente coleta feedback no meio do caminho e melhora, né? Tem até o meme agora, né, nas redes sociais. Primeiro você começa, depois você melhora, né? Verdade. É sobre isso, né? Mas é muito isso, né? No final do dia. No final do dia é isso. Ô, Vivian, e aí você se especializou bastante em consumo, práticas de consumo. Isso. Primeiro, por que surgiu esse desejo? Foi algo que a vida foi levando você? Ou você já tinha um olhar para tentar, um olhar curioso de qual que é o gatilho para a pessoa consumir? Como é que é? Como que você tomou essa decisão de aprofundar nisso? Eu fui para essa área de publicidade, consumo, comunicação, e sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, né? Tá. Então, eu sempre... Eu quero agora fazer doutorado, então eu gosto muito de estudar e gosto dessa parte mais acadêmica. Tá.
E eu tinha feito um MBA em marketing já na SPM. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, né, e eu percebi que eu não ia realmente mais ser jornalista, daí eu fui fazer o MBA em marketing na SPM, e daí chegando lá na SPM eu percebi que os cases que eram dados nas aulas, eles sempre são de grandes marcas, assim, e 80% eu acho que da comunicação feita hoje em dia é para pequena empresa, média empresa, empresas como as que eu atendo, que são muitas empresas B2B. É raríssimo você ver um case, por exemplo, de B2B num curso de marketing, sabe? É raríssimo. E daí eu tinha essa vontade de... Começou com essa vontade de trazer um pouco mais a questão da comunicação entre empresas. Então, como é que é feita, como que essa comunicação é trabalhada, como que isso chega, né, até o consumidor final. Então, eu vim um pouco por isso, assim, sabe? Por essa vontade de suprir uma lacuna que eu via. Inclusive, é difícil achar livros assim, sobre marketing, B2B. Depois teve o livro do Aaron Ross, né? Que é o Predictable Revenue, que é bastante sobre vendas, né? B2B. Receita previsível? Receita previsível. Em português é receita previsível, receita previsível, exatamente. Então, esse livro meio que virou uma bíblia de vendas, né? De algumas empresas, mas antes disso, assim, até tinha pouca bibliografia. E daí eu fui muito por conta disso, sabe? Quando eu cheguei na SPM, a SPM tem essa pegada que é muito legal lá, muito legal, que a gente estuda comunicação e consumo. Então, não é... que é até uma coisa meio antropológica, sabe? Sociológica, a gente lê muitos livros nessa área, né? Filosófica, sociológica. Porque a comunicação também, ela meio que é sobre tudo, né? Total. É uma área muito... ampla, né? Ampla. Então, você tem os livros de comunicação, mas você tem todos esses livros Sapiens? Eu li Sapiens, baita livro do Harari. Eu adoro ele, assim. Inclusive, eu cito na minha dissertação de mestrado, acho que eu coloco alguma coisa do Sapiens. Mas eu li todos os livros do Harari, adoro. E daí eu vim um pouco sobre isso. E a SPM, ela traz essa coisa do consumo, né? Por que as pessoas compram? E assim, o consumo a gente entende lá como uma linguagem. Você se comunica pelas coisas que você compra. Tipo, você tá aqui, você comprou esse relógio por algum motivo, porque esse relógio dialoga com você, com quem você é. Entendeu? Essa camisa tá aqui porque você veio num podcast, então você colocou, né, alguma coisa que você escolheu ali para formar a sua imagem para estar aqui. Total. Então, a SPM, né, essa coisa das práticas de consumo, elas vêm trazendo o consumo como parte da nossa vida. Tem uma autora chamada Mary Douglas, que é uma das assim, mais famosas dessa parte de consumo, que ela fala que até a gente não considera que as nossas contas são consumo, né? Que a gente gosta de consumir bens de consumo, né? O relógio e tal. Mas assim, quando você tem uma casa, um carro, paga luz, paga água, paga telefone, tudo isso é consumo. Tudo isso faz parte dessa formação. Inclusive, ela fala que o casamento é um dos maiores consumos que você faz na sua vida, quando você escolhe alguém para casar, entendeu? Entendi. Porque também te posiciona como pessoa no mundo, assim, quem que você escolhe para dividir a sua vida e para casar. Então, é meio que essa visão do consumo como uma coisa ampla, né? Ampla e profunda também ao mesmo tempo, né? Porque a gente acha que a gente mistura muito os termos consumo e consumismo, né? Consumismo como roupinhas e blusinhas, compras desenfreadas, assim, né? Isso é o consumismo, mas o consumo todo mundo tem que fazer e tá fazendo toda hora, todo momento. É difícil, a não ser que você viva numa tribo, é difícil um dia que você não compre nada, né? Assim, até na tribo eles até tem alguns antropólogos que falam também que mesmo quando não envolve dinheiro, de uma certa maneira é consumo. Mas é isso, assim. Então, o consumo como parte da nossa vida e de tudo que a gente faz. Que legal. Não, eu tô muito atrelado a isso porque minha esposa é consultora de imagem, de moda. E aí ela fala que a imagem comunica. Nossa! Então, é meio óbvio, né? Só que às vezes a galera não percebe isso. Não percebe. Não, eu falo muito, o pessoal reclama muito da geração Z. Eu adoro a geração Z, gente. Amo o pessoal da geração Z. Mas às vezes eu chamo o pessoal lá da agência e falo pra mim aqui, falo, pessoal, ó, a maneira como a gente se veste comunica. Então, se a gente tá aqui na agência, a roupa é uma. Se você vai num evento, a roupa é outra, né? Então, porque você não casa de sunga, né? Tem um motivo, né? Tem um motivo, né? Então, tudo que a gente
A roupa acho que é o maior... a amostra disso, né? De o mais comunicação, óbvio, né? É. De como a roupa comunica. Porque até a minha esposa, ela fala isso nas palestras dela, que a pessoa, às vezes, se eu não me engano, eu vou errar aqui, se eu errar, ela vai puxar minha orelha, mas eu acho que em 6 segundos a pessoa forma uma concepção sobre você com base no que você tá vestindo, no seu cabelo, em tudo. Ela vai olhar pra você em 6 segundos, inconsciente, ela vai formar uma concepção sobre você. Você gostando disso ou não, ela vai formar uma concepção sobre você. Então, é o que você falou. Você tem que ter o exemplo do relógio. Por que é laranja? Porque o corte é laranja. Eu quero que as pessoas, quando veem o Adilson de laranja, associem a cor do corte. Podia ser azul, podia ser preto. Então, ele também é uma estratégia de comunicação, de comunicação, que faz parte do branding da marca. O preto também tem a ver com o logo. Então, essa comunicação, a comunicação não falada, né? Também comunica muito. E isso que você está falando é tendência total. Tem até um termo que é o thoughtful leadership, que quando você vê hoje os empreendedores, as pessoas que representam a marca, que inclusive esse é o termo que eu quero fazer no meu doutorado. Que legal. Como extensão da marca. Então, por exemplo, quando você... Um exemplo é... Pode falar a marca? Pode, lógico. Um exemplo é a CIMED. Quando ele vai lá no programa do Hulk inteiro... Ele sempre anda inteiro de amarelo. Sim. Ele sempre anda inteiro de amarelo. Por quê? Porque ele é uma representação, uma extensão da marca dele. E é um excelente exemplo, né? O Adib faz isso com muita... Exatamente, ele faz isso com muita propriedade. Eu até coloquei, né, lá no Instagram da agência um post sobre isso. Ele comentou, falou assim, obrigada por ter me citado, tal. Que era sobre empreendedores que sempre tem uma conexão com a marca deles. O Rafael Kiso, do MLabs, que é um cara que eu acho seríssimo do marketing, eu amo o trabalho dele. Inclusive, ele tem um livro super bacana, que para quem é de marketing vale a pena ler. Isso é fantástico. O Kiso, o Instagram dele tem exatamente as mesmas cores do MLabs. Então, ele tá como autoridade pessoal transferindo a autoridade dele para a marca dele. Isso está super atrelado à questão da imagem, né? Total. Por quê? Porque no final, isso eu posso falar porque eu estudei muito comunicação B2B, é sobre pessoas, mesmo quando você fala de comunicação B2B. É porque a pessoa não se comunica, ela não se comunica, não. A pessoa ela não segue a marca, ela segue o Adib. Ela segue o Adib, exatamente. Eu tava vendo esses dias que, fazendo uma análise lá, o Instagram da XP tem mais seguidores que o do Guilherme, né? Que é o fundador lá do Guilherme Benchimol. Sim. Mas o engajamento do Guilherme é maior que o engajamento da XP. Então, assim, sabendo disso, as marcas, elas têm que trabalhar também a imagem pessoal dos seus fundadores, dos seus executivos, né? Tanto é que eu estava falando para você, né, antes da gente começar, que a gente tem muitos pedidos de fazer consultoria de LinkedIn para executivos. Por quê? Porque os executivos começam a ver que eles também precisam ter uma imagem pessoal projetada ali no LinkedIn. Então, isso é super importante. Tudo faz parte do consumo. Tudo faz parte do consumo, porque consumo é tudo, né? Tudo comunica. Então, assim, quando você... Tudo comunica, adorei. Tudo comunica. Quando você tá na rua e você vê... Esses dias eu vi lá o carro de uma grande seguradora aí, que prega, seja responsável no trânsito, tá? E o cara tava dando uma cortada em alguém ali. Então, comunica, né? De uma certa maneira, ele tá comunicando algo que meio que não tá de acordo com a marca. Então, tudo comunica. Quem trabalha com branding, né? Eu não sou muito do branding, estudo um pouco, né? Pelo ofício. Tem que olhar para absolutamente tudo. Como a pessoa está atendendo no telefone, como está sendo atendida no chat, como o pessoal tá comunicando no WhatsApp, o jeito que as pessoas falam nas redes sociais, o saque 2.0. Por isso que é tão difícil hoje ser pessoa de comunicação, né? Entendi. Eu brinco, eu falei no começo do episódio, é uma habilidade milionária, mas ela é sinuosa, né? Ela é escorregadia, assim. A hora que você acha que você tá bom em comunicação, é quando você não tá bom em comunicação. Não, é uma coisa doida, assim. Eu tenho 20 anos de área de comunicação. Eu comecei, eu não tinha internet no meu computador. Olha só. Tipo, eu fazia pesquisa em livro. Então, assim, se eu precisasse entrevistar uma médica para fazer uma matéria, eu pegava a lista telefônica e ligava. Para achar fonte, para achar pessoas. Olha como o mundo mudou.
Mudou muito. Esses dias, Vivian, eu sempre abro uma caixinha no Instagram para o pessoal interagir, né? Uma pessoa perguntou assim, Adilson, se eu tivesse que ler um tema em 2025, só um tema, qual que eu teria que ler? Eu falei, comunicação. Comunicação, Pô, com certeza. Os países entram em guerra por causa de comunicação, relacionamento acaba por causa de comunicação. Comunicação ela é uma coisa que tem que ser continuamente estudada. Tem jeito, senão a gente... Inclusive, gancho aqui. Nesse mês na comunidade, abril, né? Bom, vai estar em abril, o episódio vai ao ar logo na primeira semana de abril. A gente está lendo Comunicação Não Violenta. Maravilhoso. É um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler. Todas. Eu não li ainda, mas eu tive boas referências dele, eu coloquei na comunidade. Porque é um livro que mostra que você pode falar tudo, mas assim, é a forma de falar, né? Que legal. É a forma de falar. Tipo, a gente tem, acho que o que espanta, né, é quando a gente fica apontando, você é isso, você é aquilo. Então, até para falar, assim, às vezes com o marido no relacionamento, sabe? Então, em vez de falar assim, você não liga para mim, e na cabeça dele, ele liga para você. Não é assim que tem que falar. Você tem que falar assim, eu senti que em tal momento você não ligou pra mim por causa disso, disso e disso. Porque, sei lá, você não me deu a mão, não sei aonde, porque você não apresentou pra sua colega de trabalho. Você já leu Brené Brown? Já li Brené Brown, eu amo também. Eu tenho ela um trabalha livro, maravilhosamente bem. Tem um livro dela que chama Mais Forte do que Nunca. E aí tem muito a ver com isso, porque ela fala assim, quando você entrar numa conversa difícil, em vez de você apontar o dedo, você fala assim, a história que eu estou criando na minha cabeça é que você não ligou pra mim. Isso é o que eu estou sentindo. Essa é a história que eu estou criando aqui. Então eu queria ouvir sua opinião, porque com base nisso que aconteceu, isso é que eu estou criando essa história. Cara, isso é um ensinamento que ficou na minha cabeça, porque muda tudo. Não, muda a sua vida. Porque assim, se você fala pra alguém que a pessoa não liga pra você, e a pessoa, ela na cabeça dela, ela liga, porque tipo, ela sei lá, falando em casamento, porque ele fez o mercado, fez uma comida. Eu ligo, eu tô fazendo um monte de coisa, sabe? Eu vim aqui, eu faço as coisas que você me pede. E às vezes você acha que a pessoa não ligou pra você por causa de um detalhe, né? Ou uma coisa específica que aconteceu, sabe? E essas conversas são boas de você falar, eu senti que foi por causa disso e disso, e pontuar os momentos, e eu senti, entendeu? Não quer dizer, porque você não tá na cabeça do outro, e na cabeça do outro, cara, muitas vezes tá tudo certo, né? Ainda mais quando a gente fala de relação entre homens e mulheres, ou relações, às vezes, no trabalho também, de diferentes gerações, cada geração tem um background, cada geração pensa de um jeito, pessoas que vêm de origens muito diferentes, culturas diferentes, sabe? Eu tenho uma frase lá na agência que eu falo assim, gente, o óbvio não existe. Tudo tem que ser falado, sabe? Você acha que é óbvio que alguém que mora com você vai lembrar de tirar a roupa do varal porque vai chover, cara? Tipo, nem sempre é óbvio pra todo mundo, entendeu? Você tem que avisar, amigo, tira a roupa do varal porque vai chover, sabe? Então, tudo tem que ser falado, entendeu? A comunicação, ela é muito, né? Eu tenho uma cliente super querida que ela fala que a comunicação é a ciência menos exata que existe, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É a ciência menos exata que existe. É muito difícil, né? Mas é super importante. Que legal. E aí, nessa jornada sua da prática de consumo, você acabou escrevendo em coautoria um livro. Conta um pouquinho dele, como é que foi essa experiência? Esse livro, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? O meu orientador lá na SPM é o professor Carrascosa, que inclusive é autor. Ele é autor de vários livros de redação publicitária, então quem é publicitário, busque aí os livros do professor Carrascosa, ele é excelente, assim. E também é autor de livros literários, vencedor do Prêmio Jabuti. E ele trabalha muito essa relação entre o consumo e a arte. Principalmente literatura, sabe? O doutorado dele, ele trouxe um pouco algumas questões, alguns paralelos entre a literatura e a publicidade, então como a publicidade trabalha a jornada do herói, toda essa coisa, assim, que também tem muito a ver com as histórias literárias. E daí, dentro desse grupo de estudos, a gente ficou 1 ano trabalhando consumo sonoro. Então, toda a parte auditiva do consumo. Daí tem várias coisas, vários elementos dentro do consumo sonoro, né? Como eu trabalho, o meu mestrado foi mais na área de plataformização, eu estudei edtech, eu estudei muito a parte de tecnologia,
eu estudei, eu fiz um artigo sobre a questão do consumo de música por plataformas. Tá bom. Então, é uma coisa assim bem específica, mas eu estudei o caso, né, principalmente o caso da Anitta, com aquele hit que virou Mundial, primeiro né? lugar no Spotify, como que ela conseguiu acionar a comunidade dela para chegar neste lugar, entendeu? Porque isso é muito ativação de comunidade, né? E de uma certa forma, você tem ali um reconhecimento no final, né? Um troféu no final. E é muito interessante que a própria Anitta, ela fala que, mesmo ela, que é uma grande artista, ela tem que provar primeiro que algo vai performar, Tá bom. para depois ela conseguir que alguém invista naquilo, sabe? Ah, entendi, tá. E a performance nas plataformas é muito sobre isso, assim. Então, de como os artistas eles conseguem vender para os seus fãs para estimular a sua base, para o pessoal ouvir ali, para as músicas realmente chegarem num patamar bom, para daí ser distribuídas para pessoas que não são os ouvintes naturais daquele artista. Eu tava vendo, assim, nesse ponto da Anitta, na época, eu tava vendo uma... Acho que foi o João Branco, sabe João Branco? Sei, do Mac, do ex-Mac, né? Ex-Mac, Eu assisti algumas palestras dele já. Ele tava falando sobre esse comportamento, que o pessoal fala assim, pô, a Anitta, ela sempre tem uma música que é hit. E aí ele falou que, na verdade, não, ela testa muito, ela lança muito, ela tá sempre colocando novas músicas, e aí a gente tem a sensação que só tem hit, porque a gente só vê o resultado final. Sim. Mas, na verdade, ela sai lançando semanalmente, às vezes, músicas novas para ver qual que vai emplacar. E aí ele estudou bastante esse caso também, eu achei bem pertinente o conteúdo na época. Isso é uma coisa que, quando a gente tem um mercado de música hoje que ele é plataformizado, né? Total. Então, assim, e isso pesa. Hoje tem uma dinâmica contrária. Então, quando a Globo vai lá e convida um artista, a Globo olha o Spotify. Sim. Para ver como é que tá a performance, quem que tá no top 50 Brasil. Então, você tem uma dinâmica, você tem essas plataformas meio que ditando até a própria mídia, né, a imprensa, tudo, a importância daquele artista. Sim. Então, é importante que o artista, ele tenha um papel ativo para fazer aquela música bombar. E muitas gravadoras, né, e muitos artistas, principalmente no funk, acontece muito isso, né, que você falou, lançam muito para alguma coisa virar. Uhum. Tipo, tem empresa, né, gravadoras aí, que lançam música todo dia. Entendi. Todo dia, para alguma hora, alguma coisa dá certo, dá né? certo e virar, entendeu? E quando vira, né, você tem músicas que puxam, né, toda a performance daquele artista, né? Aquela música do Jovem Dionísio, Acorda Pedrinho, nossa, elevou ali a performance deles de um jeito absurdo, né? Você olha os números antes e depois, né? O Spotify deixa público, né? Esses números, você consegue acompanhar, né? É impressionante, assim, a performance que eles tiveram com aquela viralização. Tem muitos artistas que agora fazem também, né? Meio para o TikTok, já pensando nisso, já pensando, né, em como vai lançar, né? Tem até uma sketch maravilhosa do Porta dos Fundos com o Caetano, que é eles brincando com o Caetano do tipo, Caetano, você tem que fazer uma coisa mais TikTok, tipo, o seu álbum não vai dar certo. Não vai dar certo desse jeito, sabe? Uma coisa assim, mais que pega, tal. Tá. Uma brincadeira, óbvio, né? Porque o Caetano não precisa disso, mas com um fundão de verdade, né? Total. Esses dias eu tava vendo uma matéria, não lembro aonde, falando que hoje em dia muitas das músicas, elas são pensadas na hora da composição se ela vai ser viral. Se o refrão é viral. Se é viral, já sai. Não, algumas músicas já saem com dancinha. A gente acha que a dancinha é criada naturalmente pelos TikTok. Não, muitas músicas já saem com dancinhas. Já tem um artista, se ele tem também o poder ali, tem uma comunidade, ele já sai com ali, né, dando a letra de que essa música ela vai ter coreografia aqui no refrão, tal. Então tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Não, eu adorei essa frase. Tudo é comunicação, tudo. Não tem jeito, a gente não vai escapar. E cada vez mais, né? Porque hoje, se você é um médico, se você é um consultor financeiro,
você precisa ter uma presença no Instagram, sabe? Tá. Eu, por exemplo, não tenho presença pessoal no Instagram. A Anaí já puxou a minha orelha, já tô começando a fazer. Tá. Já vou virar meu perfil para começar a subir vídeo lá, coisas que... Então, é isso, assim, meio que é obrigatório você estar, né? Não tem muito jeito, sabe? Eu adorei esse tudo da comunicação. Muito bom. Ô, Vivian, e na Interteia hoje, então, fala um pouquinho só assim, quem são os seus clientes, pessoa B2B, B2C, conta um pouquinho quais são os seus produtos ali, para quem está acompanhando aqui, quiser conhecer, quiser entrar em contato, como é que é esse portfólio lá? O meu perfil de cliente ideal, eu falo que ele é empresa. Eu não atendo pessoas... Assim, atendo pessoas físicas se for, às vezes, um grande influencer que precisa fazer um lançamento, alguma coisa, né, muito... Que, na verdade, já é uma empresa também, né? Sim. Já é uma empresa, né? Então, assim, o perfil é empresas... e a gente trabalha muito... a gente trabalha de diversos segmentos, mas eu tenho muitos clientes B2B, né, como eu falei. A gente tem um trabalho bem forte no mercado literário, então atendemos ali editoras, enfim, que legal. Né? A gente tem mercado financeiro bastante também, e daí mercado financeiro é bem B2B a nossa atuação, então fundos de previdência, corretoras, então a gente tem ali uma atuação no mercado financeiro, e a gente atende bastante também mercado de franquias, acho que são os 3 principais, assim, legal. Em termos de nicho, sabe? Muito bom. Que a gente atende, então são esses 3. A maioria dos meus clientes são empresas de médio porte, que não tem um orçamento absurdo para contratar uma agência gigantesca, mas já tem uma área de comunicação, pelo menos uma pessoa ali atuando, 2, 3, sabe? Então já tem uma estrutura mínima ali de comunicação. Eu tenho clientes que não têm área de comunicação, mas a maioria tem ali pelo menos, né, já alguma coisa. Às vezes a gente reporta para área de vendas, né? Tem algumas diferenças, mas a maioria dos clientes são nessa linha. E a gente faz 360. Então eu faço, como eu falei, né? Acho que é a nossa maior força, assim. Porque como são empresas que elas não conseguem, né? Vou ter uma agência só para cuidar do digital, outra só para fazer PDV, outra só para fazer mídia off. Então, meio que a gente faz, né, o 360. E porque tem muito essa pegada do design thinking, da gestão de projetos. Então, a gente consegue fazer. E muitas vezes, se eu não tenho profissional interno, eu busco um especialista que vai atuar naquele projeto. Então, a gente vai montando... a gente fala que o nosso slogan, né, que a gente usa é uma agência única para cada cliente. Porque é isso, assim, eu acho que é a nossa maior força, né? Eu fui participar de um evento como expositora e eu sentei com a equipe e falei assim, gente, qual que é o nosso diferencial, né, enquanto agência? Daí, uma pessoa que trabalha comigo desde o começo falou assim, Vivi, eu acho que é aquele que você usa desde o começo, que é uma agência única para cada cliente. Por quê? Porque a gente entende a realidade de cada cliente que a gente tem e monta a equipe para ele. Então, se aquele cliente precisa, a gente acha que aquele projeto precisa de um consultor técnico, porque a equipe não está entendendo tanto, é uma área muito técnica, precisa de alguém que fale, eu vou montar uma equipe que tem um consultor técnico, entendeu? Legal. Então, é meio que essa a nossa, né, maior força, assim, que a gente realmente vai montando as equipes de acordo com o perfil dos nossos clientes. Muito bom, muito bom. Muito legal. E aí eu tava dando uma estudada ali no seu perfil para pensar em entrevistas para extrair o máximo aqui para quem está acompanhando. Eu vi que você também tem uma coluna no portal e-commerce, é isso? No portal do e-commerce, Como que é esse trabalho lá? É uma coluna quinzenal, e daí eu vou trazendo temas quentes com relação a e-commerce, sabe? É bem focado em comunicação para quem tem e-commerce. Eu quando escrevo, penso muito, principalmente nos pequenos, assim. Porque os grandes já têm equipes enormes, né? Para trazerem, né? Se olhar, assim, as grandes empresas de e-commerce, né? Já tem profissionais especializados em tudo, mas eu penso muito, principalmente nos pequenos. E daí vou trazendo os temas, assim, que eu acho que podem ser interessantes. Eu gosto muito de fazer a coluna sempre embasada em pesquisas, em dados, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito de mostrar que aquilo que eu tô falando não é uma coisa que eu tirei, acho que até por ser acadêmica, né? Que a gente fala assim, que não pode ser fontes da minha cabeça, né? Sim. Na academia, né? A gente aprende que você tem que citar as fontes. Né? No doutorado ainda você já pode fazer uma coisa mais autoral, né? No mestrado, tudo tem que citar a fonte.
E por ser jornalista, né? Acho que por ser acadêmica e por ser jornalista, eu sou muito focada nisso. Mas aí eu gosto de trazer os dados. Então, por exemplo, eu vejo uma pesquisa. Esses dias eu vi que a maioria das pessoas deixa de comprar em e-commerces porque acha que a loja é fantasma. Caramba. E daí assim, como que você faz para sua loja não ser fantasma? Você tem que ter comentários de clientes, você tem que ter selo do Reclame Aqui, você tem que ter redes sociais, né? Porque daí você vai mostrando os seus bastidores, vai mostrando que você tem funcionário, que você tem ali um estoque e tal. Você tem que ter redes sociais. Então, assim, o que você faz para você não cair nessa estatística da sua loja não parecer fantasma, parecer que é golpe? Porque, assim, o brasileiro é muito... a gente é meio ligado com isso. Ligado com isso. E o brasileiro adora também ter adora dar um golpe, né? A gente tá acostumado, então a gente vai olhar lá. Então, se é site seguro, se tem bastante meio de pagar e tal. Então, daí eu pego um gancho desse e escrevo a coluna sobre isso. Que legal. Esses dias eu escrevi, essa coluna deu teve bastante visita sobre a chegada do TikTok Shop ao Brasil, o que muda para o seu e-commerce. Existem rumores não confirmados pelo TikTok, mas saiu no relatório do Itaú e do Santander. Eu ia falar Banespa, gente. Nossa. Tem uma galera que não vai pegar essa referência. Do Itaú, do Santander, porque isso impacta, obviamente, os grandes varejistas, né? Falando que há rumores, porque entrou no México o TikTok Shop, de que há rumores de que vai chegar ao Brasil mês que vem. Entendi. Então, daí eu pego um gancho desse e falo, o que muda pro seu e-commerce? TikTok não é só rede de dancinha, para de achar isso. Parou faz tempo já. Para de achar isso, que TikTok é rede de dancinha. Se você é empreendedor, tá assistindo, para de achar isso. Tem muita oportunidade no TikTok. Não tem só gente jovem lá, tem gente mais velha também. Então, assim, meio que desmistificando um pouco, falando, pessoal, entra no TikTok, é isso, isso e isso. Vai abrir oportunidade, live shopping, tipo, na China, super tendência. Então, daí eu vou meio que trazendo os insights ali perto das coisas que eu vou vendo, sabe? Muito legal. E você falou um negócio do TikTok, né? Que olha só o poder do TikTok hoje, principalmente na parte da leitura. Esses dias eu fui na... Nossa, muito! Ali fui na livraria. Tem o BookTok, tem uma trend lá, né? Sim. Mas esses dias eu fui, não sei se foi leitura, eu vou fazer propaganda de graça aqui pra leitura também, mas eu fui numa livraria e tinha um espaço famosos no TikTok. Tinha um cantinho ali com os livros estourados no TikTok. Então, esse é o poder de comunicação do TikTok. Não, para livro, assim, o TikTok é muito mais forte que o Instagram, né? O pessoal puxa minha orelha, viu, nisso, viu, vídeo. Pessoal, o TikTok é... Eu não tô no você TikTok. Não tá no TikTok. Não. Pra você acho que era bom, viu? O pessoal puxa minha orelha lá. É porque, assim, ó, o que acontece? Como eu tenho uma comunidade forte, não é justificando, né? Mas assim, como eu tenho uma comunidade forte no Instagram, tirar do zero um outro é um esforço pra mim. Você ainda não sentiu necessidade, né? Mas eu acho que em algum momento eu tenho que ir, não dá pra negar. Mas eu sei que, sabe o que foi não sei se um bloqueio, mas eu percebi que o conteúdo que eu crio no Instagram não funciona no TikTok. Tá. Então se eu criasse o meu conteúdo que eu crio que vai super bem no Instagram, se eu pegar, é um vídeo, é igual. Eu vou subir lá no TikTok. Não funciona, ele não performa, pelo menos nas minhas pesquisas, o meu conteúdo que performa bem no Instagram não performa bem no TikTok. Isso é normal de acontecer. O Kiso fala, eu fiz um curso do Kiso, ele fala assim, é melhor você replicar o mesmo conteúdo do TikTok do que não estar, porque pelo menos você vai testando alguma coisa ali. Agora, se você já sabe que não vai funcionar, aí é outra coisa, né? Eu tenho essa mentalidade que eu falei do MVP, né? Então eu fiz alguns testes lá. Você fez e já... E eu vi que não ia. Que nem assim, um vídeo meu que no Instagram dá, sei lá, 20 mil visualizações, dá 30 no TikTok. Não funciona. Então eu ainda não encontrei uma maneira de me comunicar no TikTok para o público do TikTok, entendeu? Então eu preciso encontrar essa maneira adequada para me comunicar lá, mas é um movimento que eu vou ter que fazer em algum momento, né? Não tenho dúvida. Assim, o bom do TikTok é que o TikTok, o Instagram e o TikTok tem lógicas diferentes, né? O algoritmo é muito diferente. E o Reels do Instagram segue um pouco mais a lógica do TikTok, né? Então ele vai um pouco mais para pessoas que estão fora da sua comunidade, né? Ali dos seus laços, né? Tem um nome isso que agora eu esqueci, mas tipo como se fosse você tá dentro, né? Uma rede social igual o Instagram, você tá dentro ali uma bolha, né? Uma bolha, né? De vários laços ali, ele entrega até um certo nível fora da
dentro da sua comunidade. Só que o TikTok não. O TikTok, a gente fala que é uma mídia social. O Instagram é uma rede, né? Entendi. O TikTok ele tem mais uma lógica de mídia, então, de distribuição. Então, ele premia o conteúdo. O Instagram, ele olha mais para quem é o criador, para quem tá dentro da comunidade dele. Ele olha um pouco mais para quem é você, né? Enfim, a sua relevância, quem te segue, quem tá dentro da sua comunidade. O TikTok, não. Ele olha... Se ele acha que o seu conteúdo é interessante para um nicho de pessoas específicos, ele vai distribuir para aquelas pessoas. Por isso que é interessante testar conteúdo no TikTok. Muita gente fala que o TikTok é um bom lugar para você também testar. Porque entendi. Você vai vendo ali o que as pessoas estão interessadas, sabe? Porque dentro da comunidade. O que você quis dizer. Porque, por exemplo, se eu postar alguma coisa que dá certo lá, é que é um nível, é o que elas querem receber. Talvez assim. dê mais certo ainda no Instagram. Entendi. Talvez para você fazer a movimentação contrária, até trazer até aquele mais conteúdo fácil. pro Instagram dê mais certo. Entendi. Mas você vai vendo se o seu conteúdo se adequa ao que está sendo falado ali e tal. O TikTok eu gosto bastante, eu sou pouco usuária porque eu acho muito viciante. Não, é impossível, isso eu já falei várias vezes, cara, porque é um algoritmo infinito. Assim, ele é muito bom o algoritmo. Eu vejo meu marido falou assim, Vivi, eu desinstalei. Porque, assim, meu marido é corintiano, ele começa a dar ali os gols do Corinthians no campeonato. De 97, daqui a pouco tá mostrando. Marcelinho Carioca. Os melhores do Marcelinho Carioca. E daí, ele percebeu que você assistiu o primeiro vídeo dos melhores do Marcelinho Carioca. Nossa, ele vai te entregar Marcelinho Carioca. Todos os Marcelinho Carioca. E daí, quando você vê, você tá 1 hora vendo gol, entendeu? É isso, né? Quem gosta de gato, ele manda os gatos, né? Tem a galera, os gateiros, recebem os gatos. Então, o algoritmo é muito assertivo, assim. O algoritmo é um absurdo de bom. E daí, como eu gosto de ler e não quero ficar no TikTok, gente... Aí você trocou, né? Eu tento não ficar tanto lá. Mas em termos de estratégia de comunicação, para você se comunicar com o público e tal, é muito bom, assim. Eu acho bem legal. Você tocou um ponto agora que a gente vai entrar nele. Você falou, eu gosto de ler. Então, como que foi o seu começo na experiência? Você sempre foi leitora? Você começou depois? Como que foi o seu pezinho? Como é que você colocou o pezinho na leitura? Olha, eu sempre gostei de ler, mas eu digo assim, que o hábito mesmo da leitura, eu tenho faz, sei lá, talvez uns 7 anos, assim, foi depois dos 30, sabe? Por quê? Porque, e daí eu acho que é por muito disso que eu posso compartilhar várias coisas da minha experiência pessoal que podem ajudar aí a sua comunidade, mas eu lia muito quando adolescente, até... pensando muito sobre a minha leitura, né, vindo pra cá, esses dias eu trabalho, né, na Bienal do Livro, tá, porque eu trabalho no mercado editorial, tudo. Na última Bienal, o autor que eu tirei foto foi o Pedro Bandeira, assim. Eu fiz questão de tirar foto. Por quê? Porque é um cara que formou uma geração de leitores, né? Então, tem uma relação muito forte com esses livros comecei muito com esses livros de adolescência mesmo. Eu li muito os livros do Sherlock Holmes, li muito Agatha Christie, Poliana, então todos esses livros clássicos aí que a gente lia na adolescência, acho que foram os que mais me formaram, assim. E eu sou muito crítica com relação... esses dias eu vi a Fátima Bernardes falando, falei assim, nossa, Fátima, finalmente um famoso falou sobre isso, sabe? Ela falando que a escola às vezes coloca livros muito difíceis e que as pessoas começam a não gostar de ler, porque, às vezes, com 13 anos, você não tá preparado para ler um livro tão complexo. Eu falo isso direto. Falei, cara, eu com 13 anos não queria ler Vidas Secas. Não, um livro dificílimo. Um livro dificílimo. Então, quando você lê livros legais, quando jovem, sabe? Você começa a perceber, cara, é muito legal ler. É tão legal quanto assistir uma série. Sim, total. É tão legal quanto você assistir, né? Então, meio que eu tinha essa relação com a leitura, mas o hábito, e daí era muito assim, eu pegava um livro, eu gostava, eu lia ele inteiro em 2 semanas, depois ficava um tempo sem ler, sabe? O hábito de ler mesmo, de ler 3, 4 livros por mês, assim, veio de alguns anos pra cá, assim, mais quando eu já tinha uma maturidade. E daí eu tenho uma coisa meio cíclica, assim, sabe? Então, eu pego para ler algum tema e leio muito sobre aquele tema, assim, tava falando para você, né? Eu queria melhorar a área de vendas da agência. Então, eu comecei a ler um monte de livros sobre vendas, negocie como se sua vida não dependesse disso. Aquele do William Ury, que é O Poder do Sim, alguma coisa assim. Como chegar ao sim. Você leu o Jeb Blount?
Qual que é esse? É o Objeções. Esse não. Nossa, esse cara é bom muito também? bom. É bom. Então, eu aceito indicações, assim. Daí eu começo a ler, leio vários sobre vendas. Legal. Daí depois eu leio vários sobre produtividade. Tá, você faz uma imersão no tema. Daí eu meio que fico obcecada por uns temas, assim. E isso é a mesma coisa, literatura russa. Vou ler Dostoiévski. Tá. Eu leio tudo do Dostoiévski. Então eu sou um pouco assim. Mas eu gosto, e tem uma lógica meio diferente, assim. Eu gosto também de ler, muitas vezes, literatura relacionada àquele tema. Tá bom. Então, por exemplo, lá na SPM, a gente estudou em algum momento lá do mestrado, modernidade. A modernidade é muito importante para o consumo, porque depois da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, é que a gente pôde ter bens de consumo de massa. Ok. E isso mudou totalmente a nossa relação com o consumo. E tem um momento ali da Paris, do século XIX, que chegaram as grandes lojas de departamento, que isso é muito emblemático para o consumo. Então, a gente aprendeu isso lá na SPM, e daí eu fui ler vários livros que mostram a Paris dessa fase. Então, eu li Educação Sentimental, do Flaubert. Tem um livro do Zola que chama O Paraíso das Damas, que é sobre a história de uma família que tinha um negócio na Paris desse momento e que perde o negócio porque chega uma loja de departamento. Tá. Então, eu também gosto muito de ler literatura para entender determinados contextos, assim, legal. Sabe? Muito bom. Acho que complementa muito, assim, a leitura técnica. Ajuda o repertório, né, para você. E literatura é também um negócio de empatia, assim, sabe? Você se põe muito no lugar... Você entende, assim... porque às vezes a pessoa fala assim, por exemplo... Você vai ler lá o livro do Laurentino, né? Escravidão, que fala sobre escravidão no Brasil, tá? Um livro de história, né? Ele escreve super bem o Laurentino, ele tenta, né? Ele faz sempre uma narrativa, né? Mas é um livro de história. E daí eu li O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro animal. Esse foi o último livro que eu li no ano passado, é um livro que foi, inclusive, samba enredo da Portela no ano passado e tal. Que fala sobre uma escrava que foi trazida para o Brasil, daí ela narra no navio negreiro, ela narra toda a vinda. Cara, quando você lê um livro desse, você começa a entender muito mais aquilo, sabe? Total. Do que quando você lê no seu livro didático de escola. Total. Né? Então, é uma pessoa ali que passou por aquela trajetória. Então, eu tento também dar essa mesclada, assim, sabe? De ler livros bastante técnicos, com livros... mais de literatura, romances, né? Leio livros, às vezes, mais simples também, que eu acho que também essa é uma coisa que a gente... que as pessoas que não têm o hábito da leitura, muitas vezes elas querem começar lendo uma coisa muito cult. Total. Eu vou ler o Murakami. Não, gente, lê um romance... Lê o que você consegue, né? Lê um romance basicão, sabe que eu falo? Entendeu? Lê Harry Potter, sabe? O primeiro livro tem que ler um livro que você consiga terminar. Tá bom. Não vai ler um livro de 800 páginas. Não, tem vários livros legais de 200 páginas ali, que são histórias simples, entendeu? Vai ler alguma coisa basicona, sabe? Sim. Um livro policial, de investigação. Os livros do Rafael Montes são ótimos. Sim. O pessoal adora, para quem gosta de livros de investigação. Sim. Então, vai ler um negócio desse, sabe? Que você vai pegar o gosto, entendeu? Porque você vai ficar ali, você vai se envolver com os personagens. Total. Daí você vai querer ficar ali no dia seguinte, você não vai estar mais com sono pra ler. Você vai querer saber o que vai acontecer, igual quando você assiste série. Sim, é a mesma coisa. É um conteúdo igual, só que ele é em livro. Só que nem livro, exatamente. Ele vai te prender, ele vai te entregar um entretenimento, só que em vez de ser no streaming, ele é numa leitura, né? E às vezes o pessoal quer o quê? Vou ler uma coisa muito cult, muito, muito complexa, sabe? Não, começa por aí, né? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito da leitura. Quando eu entrei no mestrado... Os livros são super difíceis. Eu usei um monte de Foucault no meu projeto. Foucault, gente, às vezes você lê 5 páginas, demora meia hora. Tá. Entendi. Entendeu? Daí, mesmo eu que tenho o hábito da leitura... Deu uma sofrida. Eu tive que formar um outro hábito de leitura de ler livros difíceis. De entender na minha cabeça que, cara, Vivian, você não vai absorver 100% de todas as páginas. Tá. Entendi. E daí a coisa começou a andar. Então é um pouco isso, assim, legal. Sabe? Nessa sua jornada aí de leitora, você consegue citar uns 3 livros aí que fala assim, Dilson, esse livro aqui a galera precisa ler porque é importante. Bom, um é aquele que tá atrás de você, né? Do aqui, né? Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Maravilhoso. Um livro maravilhoso. O cara foi Nobel de Economia.
Mas é um livro que não é só sobre isso, né? É sobre... comportamento, né? Comportamento, é sobre como o nosso cérebro funciona, assim, né? Ele fala que a gente tem 2 sistemas cerebrais, né? O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele que a gente toma decisões rápidas, o sistema 2 já é o mais analítico. E como o nosso cérebro nos engana, da gente achar que muitas vezes a gente toma decisões lógicas, né? que não são racionais, são zero racionais, né? Total. Então, esse livro é um livro que eu acho que é obrigatório, assim. Ele também é um livro que ajuda bastante para quem trabalha na minha área, né, de comunicação, até para você entender estratégias mesmo que as pessoas usam, que as empresas usam para vender, consumo, né, que também é outra área que eu estudo. Então, eu achei ele um livro Tem uma história maravilhoso. Não, eu sou fã dele, tanto que ele tá aqui, né? Eu sou muito fã dele. A história que eles fazem a pesquisa lá do júri. Do júri, não. Acho que do julgamento. Que quando os juízes dão vereditos perto antes de comer, são piores do que depois que eles almoçam. Isso é muito comportamento humano, né? Comportamento humano. Quem não fica nervoso com fome, né? Só para dar um contexto para quem tá aqui, ó, tem uma pesquisa nesse livro que olharam, né, para várias, quando a pessoa tá lá presa, ela vai para tentar fazer aquela, como é que chama? Liberdade condicional? Isso. E aí você vai lá e foi pesquisado e repararam que quem ia antes do almoço tomava não. Recebia ou sentenças piores, né? Isso, exatamente. E aí quem ia depois do almoço era mais aliviado, os juízes eram mais tranquilos. Por quê? Porque no final eles só estavam com fome. E eu acho que talvez nesse livro que tenha coisas também que tem a ver com a pesquisa que a sua esposa fala, de do que inconsciente coletivo. Do inconsciente, de que quando você olha para uma pessoa, você já forma eu acho que ele fala também sobre isso em alguns momentos. Acho que sim. Que você já forma um julgamento, porque a gente tende a gostar, né, de pessoas que são mais parecidas com a gente. Total. E isso é uma coisa também que quando, né, eu li, até porque eu contrato muitas pessoas, eu comecei muito a me policiar. Eu gosto dessa pessoa porque ela é muito meu jeito. Porque senão era todas umas mini-vívias, entendeu? Só tinha mulher, né, na equipe. Então, assim, são coisas que você começa a refletir, né? Total. Sobre a vida, sobre o seu comportamento, sobre a forma que você funciona. É um livro muito legal. Outro livro, bom, que é o meu livro de literatura preferido, é O 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Você assistiu o seriado? E não assisti você porque eu não quero. Todo mundo fala isso. Teve uma pessoa que veio aqui. Eu tenho medo, sabe? Teve uma pessoa que veio aqui que eu perguntei, ela falou também que era esse livro. Assistiu o seriado? Não vou ver não, porque vai dar interessante, eu preciso ler. Eu gosto muito desse tipo de literatura, que é o realismo fantástico, assim. Tem uma autora brasileira, eu vou indicar várias autoras brasileiras. Boa, gente, quem gosta adoro. A Socorro Racioli, que ela, inclusive, ela estudou com o Gabriel Garcia Marques, me disseram esses dias, que ela fez o curso dele. Tinha um curso que ele dava, acho que em Cuba, alguma coisa assim. Ela parece que fez o curso dele e ela também faz uns livros tem um livro que chama Oração para Desaparecer dela, que é muito legal. Ela lançou, acho que ano passado, na Flip, que é bem legal. Mas é o Gabriel Garcia Marques. O Murakami também eu gosto muito, porque também é a mesma linha, né? Então eu curto muito, assim. Carla Madeira também faz uma coisa nessa linha. Carla Madeira eu sou apaixonado. São muito legais os livros dela, então tem vários autores aí que são bem legais, que seguem essa linha, né? E o terceiro livro, eu vou falar esse, que eu tô, acho que, muito presa nele, que foi o último livro que eu li no ano passado, que é o Defeito de Cor. Que é o Defeito de Cor. É um livro que acho que todo brasileiro deveria ler. Assim, é um livro de 1000 páginas. Meu filho falava assim, mamãe, esse livro parece um dicionário. Eu falava assim, mas você vai conseguir acabar um dia? Eu falei assim, claro que vou, Francisco. Eu vi o Pedro Pacífico falando desse livro. Sabe, o Bookster. O Bookster. Ele tava falando desse livro. Esse livro assim, é um livro que é difícil todo mundo ler, porque é um livro muito, muito longo, né? Tem que ter um fôlego de leitura. Mas ele te prende, assim, sabe? E ele mostra muito de Brasil, das coisas que aconteciam no Brasil. Você leu O Quarto de Despejo já? Não, mas também tá na minha lista. Esse livro é incrível, assim. Eu preciso ler, eu não li também. Minha esposa fala super bem dele. E também os livros da Conceição Evaristo, eu li Olhos d'Água, também, é um livro muito legal. Defeito de Cor, já anotei. Defeito de Cor, esse livro Você não acabou ainda? É fantástico. Não, já acabei. Já acabou? Passou ainda? Já passei, não. Eu comecei mas eu li no recesso, né? Então eu tava de folga, daí eu li, deu pra ler no recesso, assim, foi o último livro que eu li em 2024. Ainda li um pedacinho em 2025. Já anotei aqui. Dentro dessa sua jornada, teve algum livro que foi marcante pra você? Aquele livro que você fala assim, nossa, Dilson, eu li esse livro aqui, mudou o modo que eu enxergo
a vida, o mundo? Além do Rápido e Devagar, tem o Previsivelmente Racional, né? Do Dan Ariely, que é um baita livro. Também é um livro que mostra também a forma que o nosso cérebro funciona. E ele traz muita pesquisa, né? Eu adoro livros que trazem pesquisa. Assim, que são embasados, que trazem investigação. Eu gosto muito dos livros daquele autor Malcolm Gladwell. Mas você viu que ele vai lançar um novo? Vai lançar um novo. Que é o novo ponto de virada, alguma coisa assim, Isso, né? que ele vai estudar o ponto de virada das fake news. Nossa, maravilhoso. Por que as mentiras viralizam, eu acho assim. Que dele eu só não li Davi Golias. O resto eu li. Eu li todos. Eu acho muito... Eu adoro livros de jornalistas que fazem pesquisas, investigações, assim. Eu curto pra caramba esse tipo de livro, sabe? Outliers é maravilhoso. Outliers... o ponto de virada, né? O ponto de virada eu uso bastante, tem inclusive. Muito a ver, né? Tem na muito comunicação. a ver. Porque, assim, ele tem eu uso muito pra fazer parte... A gente faz comunicação interna também, né? E ele coloca lá quem são os outliers, né? Quem são as pessoas que ajudam a fazer essa comunicação pro ponto... Os outliers não. Quem ajuda a fazer essa comunicação pro ponto de virada. Que ele tem os vendedores, ele pontua ele lá tem no três livro. Tipos ele tem 3 tipos de perfil. Sim. E eu uso isso muito para fazer planejamento de comunicação, do tipo, quando eu faço comunicação em empresa, eu falo assim, a gente precisa ter os especialistas, que é um perfil, que precisam sempre estar... Que não é só C-level, né? Que tem quando a gente faz comunicação corporativa, em endomarketing, né? A parte de comunicação interna, não é só o C-level, a gente precisa ter as pessoas que são admiradas, então os especialistas, os vendedores e você tem aqueles que são os influenciadores, né? que propagam, que são os early adopters, né? Então, ele traz muito... Eu uso bastante esse livro nas coisas que eu faço, assim, de comunicação. Eu adoro esse autor também. Eu vi essa semana que a Sextante postou em breve e tal, aí eu vi. Que era a continuidade do ponto de virada. A Sextante tem bastante meu dinheiro lá. O meu também. Inclusive, precisava patrocinar o podcast, porque você coloca bastante livro da Sextante, né? Eu coloco bastante. Nas suas dicas de leitura. Isso é umas coisas que eu tô buscando aí, uns patrocínios aqui pro editoras. Precisa pôr aqui um patrocínio para eu divulgar os lançamentos de vocês, né? A gente vai divulgar aqui para nossa audiência. Vivi, tem uma pergunta aqui que eu adoro fazer, e você no comecinho do nosso episódio citou um pouco isso, que é o que é óbvio para você e as pessoas não percebem. Então, é isso, que o óbvio não existe, gente. Não existe. Eu tenho uma amiga que ela trabalha em área de... As minhas 2 melhores amigas trabalham em área de RH. Uma delas, ela fala assim, bom senso não é senso comum. Muito bom. Muito bom. Bom senso. E assim, gente, isso é uma máxima tão grande, porque o que é senso comum para você? Nossa, gente, isso é tão óbvio. Para outra pessoa não é. Não é. Então, assim, por isso que a comunicação é tão importante. Porque você acha, às vezes, sei lá, comunicação interna, você acha, às vezes, que o seu trabalhador vai ter o bom senso de fazer tal coisa. Gente, não, a empresa tem que falar, é isso, é aquilo, dá a diretriz. Total. Né, o chefe, eu toda vez que acontece alguma coisa na minha equipe que dá errado, eu como gestora, eu falo assim, onde que eu me comuniquei errado? Total. O que eu fiz errado? Responsabilidade também, né, de olhar para dentro. Errado, sabe? Porque eu sempre acho que eu né, quando alguma coisa não sai do jeito que eu queria, porque eu não dei as instruções corretamente, entendeu? Então, é muito... Não tem óbvio. Muito isso. O óbvio não existe, gente. Sempre falem, assim... É isso, sabe? É muito pra você que acha que o seu marido vai fazer as coisas que você quer que ele faça, que ele lave a louça, filha. Tem que falar. Fala pra ele, amigo, toda vez que você chegar do trabalho, você não pode lavar a louça. É isso, entendeu? Total. Vivi, qual que é o seu superpoder? Se você pudesse emprestar um superpoder pra mim. Olha, eu acho que é a resiliência, sabe? Pra você ser empreendedor no Brasil, tem que ter muita, entendeu? Muita resiliência, porque... a gente apanha o tempo todo, né? Sim. No mercado de comunicação, o mercado de comunicação muda muito. Então, também você tem que ter uma curva de aprendizado acelerada. Não tem dia, a gente brinca lá na agência que não tem dia de tédio.
Não tem dia Fortes de tédio. emoções. São fortes emoções todos os dias. Mas por quê? É. Porque a gente tá falando do TikTok aqui. O TikTok há quantos anos existe? Imagina, pô, recente demais. Então, assim, quando entra uma ferramenta dessa, o que a gente tem que fazer? Podcast mesmo. Podcast. Então, você tem que correr atrás, tem que entender, tem que ver se funciona pro seu cliente. Às vezes, para um cliente funciona, pro outro não. Né? Então, assim, você tem que estar o tempo todo antenada. Eu tenho a pessoa que está há mais tempo lá comigo na agência, ela fala, Vivian, olha como o nosso trabalho mudou. Tipo, a agência, eu fundei em 2016. Tá. Eu fazia, no começo, muito conteúdo jornalístico para SEO, redes sociais. A gente não fazia, assim, arte. A gente postava uma foto no Instagram e fazia uma legenda. Hoje, você tem que fazer carrosséis super bem feitos. Persuasivos, para a pessoa ficar até o final, né? Você tem que pensar na headline nos 3 primeiros segundos. Você tem que fazer reels... né, Reels, né, tipo, o Instagram são 3 coisas diferentes, né, você tem que fazer feed, Reels, Stories, é como se fossem 3 redes sociais dentro da mesma. E são 3 comunicações diferentes. Não, são 3 comunicações diferentes. Eu brinco que o trabalho só aumenta, né, da área de comunicação, né. Sim. Então, é muito a capacidade de adaptação e de reter conteúdo que você tem que ter, e os livros passam muito junto disso. Falando em livro, eu acabei essa semana, eu li super rápido um livro que tem a ver com resiliência, que é o Picos e Vales. É bom esse livro? Então, eu achei ele fininho, simples, mas muito poderoso. Ele fala assim... Adoro livro assim. Ele tem uma narrativa, assim, primeiro ele não é um livro técnico, ele é um romance, mas ele vai contar mais ou menos assim, quando você tá no pico, como é que você se mantém no pico? E quando você está no vale, como você faz para sair do vale para o pico? E, na verdade, é tudo sobre como você enxerga as coisas, né? Quando você estiver no pico, você tem que pensar, ser grato por estar lá e não esquecer por que você chegou lá e continuar fazendo o que você chegou lá e tal. Você está no vale, você tem que ver, o que eu posso aprender nessa situação? Então, é um romance muito bem escrito. É do mesmo autor que escreveu Quem Roubou o Meu Queijo, eu acho. Sei. Esse livro é bem famoso, né? Mas, assim, um livro de 120 páginas, já fui muito rápido, assim, mas tem total a ver com resiliência, que é picos e vales, né? E ele faz um gráfico, né, que ele fala da montanha, assim, né? Que quando a gente olha, é como se fosse o nosso batimento cardíaco, né? Que ele é assim, a vida é assim. Não, isso. Isso é muito verdadeiro para tudo, assim, né? As pessoas, elas acham que os resultados, eles aparecem numa curva ascendente, né? E, na verdade, sempre é assim, né? Sempre é assim. Tipo, a agência, sei lá, hoje, ela é 10 vezes maior do que quando eu fundei. Só que não é um processo contínuo, sabe? Eu cresci, sei lá, 10% a cada mês. Não, você vai... Tem momentos bons, tem momentos piores, teve pandemia, teve muita coisa ali, né, que você precisa, então o processo, ele é assim, né, emagrecimento, a mesma coisa, o povo acha que vai emagrecer constante, não, emagrecimento, cara, você emagrece um pouco, daí você para, daí você ganha um pouquinho de peso, daí você, é um processo contínuo, né, eu acho que tudo na vida é um pouco assim. Muito bom, eu adorei o superpoder da resiliência. Se você tivesse sentado aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar desse universo de leitura? Chico Buarque. Olha, Chico Buarque. Meu filho chama Francisco, eu sou muito fã, gente. Bom, é uma resposta emocional. Chico Buarque. Não, mas em termos de... fantástico, o cara que ganhou o Prêmio Camões, né? O cara... ferrado, assim. Sim, sensacional. Vivian, passou voando aqui a nossa entrevista. Já tá acabando, pena, foi tão legal. A gente não percebe, eu falo que quando a gente começa, daqui a pouco acabou já. É muito rápido. Muito rápido. Queria te agradecer, o bate-papo foi incrível. Sentei na cadeira de aluno aqui, porque comunicação, igual eu falei, né? Eu adoro, mas a gente tem que estar aprendendo, né? Sempre sentadinho aqui, ouvindo, e adorei o papo. Tenho certeza que o pessoal ficou aqui, curtiu muito, então obrigado de novo. E deixa um recado final aqui para o pessoal que ficou com a gente até agora. Bom, vocês que estão aqui com a gente com certeza se interessam, né, pela leitura, querem formar o hábito, eu já tenho o hábito da leitura, então, assim, leitura é tudo, assim, abre portas, abre a nossa mente, ler livros de literatura aguça a nossa criatividade, a gente entende a vida dos outros, a gente entende como aqueles autores viveram, livros técnicos, então leiam aquilo que vocês gostam, né, aquilo que vocês se interessam,
E não tenho medo, assim, de navegar por diferentes autores, diferentes perfis, tudo é teste, né? Tudo é teste pra gente entender aquilo que a gente curte, que a gente gosta. Muito bom, adorei. Muito bom, muito bom. Vivi, obrigado de novo. Foi muito legal, espero que você tenha curtido e com certeza a audiência curtiu o nosso papo. Obrigada eu, gente. Muito bom. Gente, obrigado pela audiência. Curta o episódio, compartilha com um amigo, uma amiga que ficou aqui até agora, que você ficou aqui até agora, curtiu isso. Manda pra frente pra esse podcast chegar em mais gente, tá bom? Seja no Spotify ou no YouTube. Dê um like também, que ajuda o algoritmo. A gente falou muito do algoritmo aqui. O algoritmo entende que é bom, ele entrega pra mais gente. Tá isso bom? Aí, não só assistam, tem que curtir. Ajudar o criador de conteúdo, né? Curtindo. É isso aí. Curte e compartilha, tá bom? Episódio todas as quartas, às 19h. Até semana que vem. Tchau, tchau.